assentar, irmãos. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Eliseu, que me concede essa tão maravilhosa oportunidade de poder nessa noite estar ministrando a palavra de Deus. Para mim é um privilégio, para mim é uma honra muito grande que o Senhor me concede através da vida do pastor Eliseu. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de número 17 ao versículo de número 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos de número 17 ao versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Irmãos, nesta noite nós estamos diante da presença de Deus para o nosso culto de ceia. No último trimestre da Escola Bíblica Dominical, teve uma lição que falava a respeito das duas ordenanças de Cristo à igreja: o batismo e a ceia. A ceia, ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. No seu ministério terreno, Jesus ele instituiu a ceia. E não eram todos que participavam da ceia. Somente os seus discípulos se assentavam com ele à mesa. Porque para participar da ceia, tem que ter comunhão com o Senhor Jesus. Os milagres eram para todos, os ensinamentos eram para todos, mas a ceia era entre Jesus e os seus discípulos. Então a primeira coisa que nós relembramos nessa noite é que a ceia, ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Ela é a segunda ordenança da igreja, como eu disse aos irmãos. É um memorial, aonde nós temos a tríplice lembrança da ceia do Senhor. E qual que é a tríplice lembrança da ceia do Senhor? São os princípios basilares da fé cristã. Nós estamos aqui relembrando a morte do Senhor. Nós estamos aqui relembrando a sua ressurreição. E nós estamos aqui porque nós cremos que a qualquer momento Jesus ele voltará para buscar a sua igreja. Porquanto a ceia não é chegar aqui para comer o pão, não é chegar aqui para beber o cálice. É chegar aqui com um coração alegre, um coração festivo, porque Deus nos concede mais uma oportunidade de cercarmos a mesa do Senhor para nós nos alimentarmos da sua carne e nos alimentarmos do seu sangue. Então é uma riqueza que o Senhor nos concede tremenda estarmos aqui. Daqui a pouco nós estaremos orando e o pão ele vai continuar sendo pão, mas em símbolo ele será o corpo de Cristo, que por nós foi açoitado,
que por nós foi pregado na cruz, foi transpassado para que nós pudéssemos estar aqui. Nós iremos orar pelo vinho, pelo suco de uva, e o suco de uva continuará sendo suco de uva, mas em símbolo será o sangue da nova e eterna aliança, do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai, para que nós pudéssemos estar no Santo do Santo nesta noite, porquanto nós já sentimos a presença de Deus neste lugar. Aleluia! Aleluia! Nós já sentimos a presença de Deus neste lugar. Então a nossa doutrina, ela não acredita na transubstanciação. Não vai acontecer de o pão literalmente passar a ser o corpo de Jesus, e nem o vinho passar a ser literalmente o sangue de Jesus, mas é um símbolo. Então nós temos na doutrina da consubstanciação, aonde nós iremos participar, onde nós estamos diante de um memorial. Nós não podemos esquecer jamais que o nosso Cristo, Ele morreu na cruz para nos salvar, Ele ressuscitou e foi preparar um lugar para nós na glória, e Ele voltará para nos buscar, para que onde Ele está, nós estejamos com Ele eternamente, glorificando, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. É interessante nós entendermos que Jesus, Ele não morreu como um herói. Jesus, Ele não foi um herói. Ele não foi um herói morto, mas Ele foi um Salvador ressuscitado e vitorioso. E pela sua vitória nós temos vitória. E pela sua vitória nós estamos aqui nesta noite. Eu quero que você entenda que o inimigo, ele não queria que nós estivéssemos aqui, mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu graça, e nós estamos aqui mais uma vez, não porque merecemos, não porque somos dignos, não porque somos perfeitos, mas o mérito de Cristo nos deu a condição de estarmos aqui na presença do Senhor. Aleluia! É necessário nós termos isso em mente. É necessário que nós não venhamos a esquecer disso, porque é algo precioso que o Senhor nos concedeu. E a ceia também é uma celebração da comunhão entre os irmãos. Uma celebração da comunhão entre os irmãos. No texto bíblico que nós lemos, os irmãos perceberam que sempre a nossa leitura da ceia, ela se inicia no versículo de número 23, mas o Senhor colocou esses versículos anteriores no meu coração, assim que o pastor Eliseu disse que eu estaria ministrando a palavra do Senhor nesta noite, e esta palavra do apóstolo Paulo é uma palavra que serve para a edificação da igreja de Cristo. É uma palavra que serve para nos edificar, para nos posicionarmos diante da presença de Deus. Acontecia, se você fizer uma pesquisa, você vai ver isso. Acontecia antes da ceia, na época da igreja primitiva, uma festa que era chamada festa ágape, a festa do amor, a festa da comunhão. Como é que funcionava isso, pastor? Os irmãos que tinham condições, eles levavam o alimento para que pudesse servir para todos que ali estavam. Era uma forma das pessoas que não tinham condições poder fazer uma alimentação, uma refeição de qualidade. Porém, Paulo, ele observa que algo estranho acontece no meio daquela festa. Por quê? Porque a festa do amor só faltava uma coisa: o amor. Na festa da caridade só faltava uma coisa: a caridade. Isso mexeu com o meu coração e me chamou a atenção, irmãos.
com a preocupação de que nós temos que viver o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus, ele é pautado na base do amor e na base da comunhão. Nós temos que estar aqui reunidos na presença do Senhor nosso Deus, e nós temos que estar em comunhão com Deus. Mas é interessante nós observarmos que a comunhão com Deus, ela passa necessariamente pela comunhão com o nosso irmão. Se você for ler as cartas de João, você vai ver que ele fala de uma forma dura, de uma forma incisiva, de uma forma que nós temos que entender que Deus se agrada daquele que tem comunhão com o seu irmão. Nós podemos até não concordar, ter divergência em alguma forma de pensar, nós podemos não concordar com o pensamento do nosso irmão, mas a Bíblia nos proíbe de nós mantermos uma ira com ele. Ao passo que Jesus, ele diz assim: se você for ofertar e tiver alguma coisa contra o seu irmão, primeiro vai e conserta-se com ele, depois você vai e faça a sua oferta. Isso é muito sério, irmãos. Isso é um ensinamento para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos, e nós temos que entender que comunhão não é chamar para almoçar, não é chamar para jantar, não é chamar para as festas, mas comunhão é você chegar no culto e você olhar para um lado e não ver o seu irmão e sentir a falta dele. É você se preocupar quando chegar em casa, em mandar uma mensagem para ele perguntando o que foi que aconteceu, por que ele não veio no culto desta noite, que você sentiu a falta dele. O sentimento mais amargo que acontecia nessa festa não era as pessoas saírem com fome, porque o problema da fome se resolve. É só comer depois que a fome passa. Aperta um pouco, mas passa. Mas o sentimento psicológico que ficava na mente dessas pessoas, quando eles chegavam, via que não tinha nada, e dizer assim: os meus irmãos não se lembraram de mim, os meus irmãos não se preocuparam comigo, não se preocuparam em deixar a minha parte. E Paulo, ele diz assim: o vosso ajuntamento não é para melhor, é para pior. É para pior, porque isto não é agradável a Deus. A pessoa que consegue deitar, que consegue dormir, que consegue ficar tranquilo sabendo que o seu irmão está passando por uma prova, por uma dificuldade, tem uma adversidade, tem que repensar a sua forma de servir a Cristo. Tem um dizer que está muito na moda agora, sempre a gente está vendo nas redes sociais, sempre está vendo pessoas falando, principalmente aquelas que querem desabafar, o evangelho dos fariseus. Até virou música, né? E um movimento tão grande, e as pessoas, eles têm a ousadia de apontar e dizer assim: a igreja vive um evangelho de fariseu. E nisso há uma preocupação muito grande, irmãos, porque a responsabilidade que a Bíblia me chama não é para me julgar aos outros, mas para mim fazer uma viagem introspectiva dentro de mim mesmo e saber como é que está a minha vida diante da presença de Deus.
Como é que está a minha vida diante da presença de Deus? E eu faço uma pergunta introspectiva para você nesta noite. Por quantas pessoas você orou hoje? Por quantas pessoas você orou essa semana? Com quantas pessoas você se preocupou? Porque ela não está bem, porque está enferma? Com quantas pessoas você se preocupou neste mês? Ou nesse ano que se inicia? Se nós fazermos isso realmente, nós vamos estar vivendo o Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não vamos apontar o dedo para acusar ninguém que está vivendo um Evangelho de fariseu, mesmo porque não existe Evangelho de fariseu. Farisaísmo é uma coisa e Evangelho é outra. E o único Evangelho que eu conheço é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Evangelho que não deixa ninguém para trás. É o Evangelho que se preocupa. É o Evangelho que está junto. E quando nós falamos, meus amados irmãos, em comunhão, as pessoas logo pensam: é uma cesta básica, é uma ajuda financeira. Mas tem hora que a pessoa que está passando pela dificuldade, ele só quer receber uma palavra de conforto, ele só quer receber um abraço, ele só quer ouvir você dizer assim: irmão, eu estou contigo, eu estou lutando com você, eu estou orando por você, eu estou entrando na presença de Deus em seu favor. Esta luta que você está passando, Deus vai te dar vitória. E a pessoa se reanima novamente, e a pessoa se alegra novamente. Imagine só os irmãos, as pessoas que não vieram hoje para o culto da ceia. Se pelo menos 3 irmãos mandaram uma mensagem para eles dizendo: eu senti a tua falta, o irmão vai dizer assim: que maravilha, o irmão sentiu a minha falta. Eu faço falta, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar no culto, eu tenho que estar adorando, servindo a Deus. E era isso que Paulo estava ensinando à igreja de Corinto, que o Espírito Santo de Deus fala com a minha vida e com a tua vida nesta noite. Deus conta conosco para fazer a diferença nos dias em que nós estamos vivendo. E é tão simples, irmãos, é tão simples. Tem um vizinho da minha sogra e da minha mãe ali na Coab, que eu conheço ele desde que nós mudamos para Coab na década de 1980, e ele está passando por um câncer, está fazendo tratamento, e essa semana estava eu e minha esposa, estava passando, ele estava na calçada, na rua. Eu parei o carro, perguntei para ele: como é que você está? Ele disse assim: eu estou fazendo tratamento, estou lutando. E eu falei assim para ele: eu estou orando pela sua vida, eu estou orando por você. Imagine o impacto que isso causa na vida de uma pessoa. Ele se preocupa comigo, aleluia. Ele está orando pela minha vida, ele está orando por mim. Ele está entrando na presença de Deus em meu favor. Eu não estou sozinho, eu tenho alguém que está junto comigo na batalha, aleluia. Mais uma vez eu digo: o mais importante aqui não era a falta de alimento, a maior falta que existia aqui era a falta de amor, de comunhão. Essa doía na alma, essa dói na alma. E nós temos que despertar para isso.
Nós temos que despertar para isso. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o povo especial, zeloso de boas obras. Nós somos o povo que tem o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E nós iremos a qualquer momento ser arrebatados desta terra. E alguém pode dizer assim: irmão Pedro, mas essa palavra é tão dura, é tão difícil. Porque eu tive um problema com o meu irmão, e esse problema trouxe uma tristeza no meu coração, e eu tenho uma dificuldade tão grande para lidar com isso. Você não pode, mas o Espírito Santo de Deus pode na tua vida. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando ele sai da última ceia, quando ele vai para o monte orar, e quando ele termina a sua oração, chega um grupo de pessoas, e no meio daquele grupo estava Judas, o qual Jesus conhecia, o qual Jesus sabia qual era a intenção dele. E Jesus fala para ele: aqui veio, amigo. Aqui veio, amigo. Aleluia. Nós temos que aprender com o nosso mestre. Nós temos que aprender com Jesus. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender, irmãos. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender com Jesus. O presbítero Micael pregou aqui na quarta-feira: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Adotar através da oração, entregar na presença do Senhor. Eu aprendi, irmãos, que quando nós vamos apresentar alguém diante da presença de Deus, nós temos que colocar ele numa cadeira e apresentar ele para Deus, apresentar ele para Jesus. Porque quando nós fazemos a oração por atacado, nós não estamos exercendo nem o amor e nem a comunhão. Jesus abençoe a minha família, abençoe a minha igreja, abençoe o Brasil, abençoe o mundo, abençoe tudo. Amém. Mas quando nós colocamos a pessoa diante da presença de Deus e apresentamos ele diante de Deus da forma que tem que ser, o Senhor se agrada de nós, e nós estamos cumprindo com aquilo que diz a palavra de Deus. Para finalizar nesta noite, nós temos aqui os dois símbolos da ceia: o pão e o vinho, suco de uva. Nós iremos participar do pão, que simboliza a vida, e nós iremos participar do cálice, que simboliza o sangue de Jesus. E eu estava pesquisando e achei esta frase, e eu vi uma verdade tão grande nela que eu quero compartilhar com a igreja. Lá nos casamentos antigos, depois de pagar o dote, o jovem trazia o contrato de casamento, também chamado de pacto da aliança. Jesus pagou o dote. Jesus pagou a nossa dívida. A nossa dívida está paga por Jesus. Nós não devemos mais nada. Nós somos regenerados, ou seja, gerados de novo em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E por último era oferecida à noiva uma taça de vinho. Se ela bebesse o vinho, estava aceitando o compromisso com o jovem. Simbolicamente, a ceia é um momento no qual a noiva, igreja, celebra a aliança, ou seja, seu compromisso com o noivo
Jesus. Receba essa palavra da parte de Deus nesta noite. Guarde ela bem no profundo do seu coração. Se for preciso tomar uma decisão nesta noite, de pedir perdão a alguém, vá no particular, faça isso, e Deus vai se agradar de ti. Aí a pessoa diz assim: irmão Pedro, mas e se eu pedir perdão e ele não me perdoar? A Bíblia não diz que ele tem que perdoar. A Bíblia diz que você tem que pedir perdão. Depois fica entre ele e Deus. Deixa Deus cuidar daquilo que tem, é Deus que tem que cuidar, e faça aquilo que você tem que fazer para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Amém, irmãos?